Bem-vindos, amigo gringo responde na sexta-feira. Eu sei o que vocês estão pensando. Tá pensando que bonito é o sweater que Seth está usando, né? Mas aproveita agora para ver, porque na realidade não uso o sweater nunca, porque as traças comeram, olha isso, patético. Eu realmente preciso cuidar mais da minha roupa. Então, o que eu estava falando, que Amigo Gringo Responde, é apresentado pelo Cambly. Você está assistindo Amigo Gringo Responde há anos. Vocês já sabem que Cambly é uma plataforma que te conecta com professores de inglês e todos são imigrantes. Imigrantes? Não são imigrantes. Todos são falantes nativos. Então, você pode escolher um professor inglês, um professor australiano, sei lá. Você pode também ver um pouco sobre o professor, talvez vocês tenham interesse em comum, não sei. E se você nunca usou Cambly, você tem direito a uma aula de graça usando esse código ou o link na descrição. Vamos lá para as perguntas de hoje. Vamos começar com duas perguntas bem rapidinhas. Começamos com André Ramírez, que perguntou: Hello, Seth! Já que aceita sugestões para vídeos, sugiro que faça um sobre o caso Glenn Greenwald. Resposta: não quero. Isso vai causar muita dor de cabeça para mim nos comentários. Mas eu vou fazer algo ainda melhor. Vou ensinar vocês a pronunciar o nome desse jornalista norte-americano, algo que quase nenhum brasileiro acerta. É o seguinte: Glenn Greenwald. Não é Glenn, não é Greenwald, não é Greenwald. Eu sei que vocês vão falar que é Verdivaldo, não é isso também. É Glenn Greenwald. Tá ouvindo o D ao final de Greenwald? Porque existe. Olha o seguinte, não é Greenwald, é Greenwald. Segunda pergunta rápida é do Luiz Carlos Trindade, que escreveu: Vamos lá, amigo gringo! Teste seu português. Leia esta frase em voz alta e de forma rápida. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Mas vou inventar um desafio para vocês em inglês. Prontos? Glenn Greenwald gleaned from the Greenwald Glen that green was Waldo's favorite color. Gostaram? Agora a pergunta oficial de hoje é de Luciana S. Ribeiro, que perguntou: Oi, Seth, muito sensatas suas colocações. Gostei disso, muito sensatas suas colocações. Estou me sentindo bem sofisticado agora. Bom, a pergunta dela é a seguinte: Nova York é uma cidade populosa e recebe muitos turistas. Imagino que deve ser enorme a quantidade de lixo gerado diariamente. Gostaria de saber como é feita a gestão dos resíduos sólidos na cidade. Eu gostei da pergunta, eu sabia muito sobre isso, mas não sabia tudo. Eu fui pesquisar e aprendi muito também. Vamos lá, Nova York gera mais de 13 milhões de toneladas de lixo por ano. Disso, aproximadamente um terço é de papel e plástico, um terço é resíduos orgânicos de comida, ou de grama, ou de madeira, ou de baratas mortas, que aqui tem muitos, e um terço é outro, ou seja, lixo que não pode reciclar, o que é bem difícil reciclar, tipo aparelhos eletrônicos. Mas isso é hoje. Há séculos a questão do lixo causa muitos problemas nessa cidade vertical e de ruas estreitas. Até a metade do século XIX, as pessoas geralmente jogavam o lixo nos rios ou nas ruas, onde os garis da época não coletavam o lixo ou comiam. Ou seja, os garis, os coletores de lixo, eram porcos, literalmente porcos, milhares de porcos andando pelas ruas da cidade. E isso foi muito comentado por visitantes à cidade. Até guias publicados na época davam dicas para evitar causar problemas com os porcos. Nem todos eram tão simpáticos, tá? No seu auge porcino, a cidade tinha um porco por cada 5 nova-iorquinos. Mas lá pela década de 1840,
Novidade! Inventaram a polícia! E entre os primeiros trabalhos da polícia era tirar os porcos das ruas e mandá-los para o interior. Naquela época, começaram a estabelecer um sistema de coleta de lixo dentro da polícia. Depois, em 1881, estabeleceram o primeiro departamento de limpeza de rua. E os trabalhadores desse departamento levaram a maioria do lixo para o mar. Que legal jogar todo o lixo de Nova York no mar, né? Bom, isso durou só até 1895, quando começaram a reciclar. Isso, a coleção seletiva em Nova York começou no século XIX, quando separaram o lixo em 3 partes. Podem adivinhar? Número 1, resíduos de comida que converteram em sabão e outros produtos de limpeza. Número 2, cinza. É isso, cinza. Estamos no século XIX, as pessoas tinham que cozinhar e ficarem quentinhos no inverno, etc. E essas cinzas jogaram em aterros de lixo na cidade. Número 3, o resto do lixo, o lixo comum, do qual resgataram papel e outros produtos de valor e mandaram o resto para os aterros. Uau, ou seja, vocês acreditam que estamos reciclando em Nova York há 125 anos? Mas não é verdade. É que durante a Primeira Guerra Mundial não tinha a mão de obra necessária para continuar esse trabalho e começaram a mandar tudo para aterros ou para novos incineradores na cidade. Mas durante as décadas no século XX, começaram a fechar esses incineradores que causaram muita fumaça e eram muito sujos. O último fechou em 1994. E aí todo o lixo começaram a ir para os aterros, todos esses aterros dentro da cidade. Mas os aterros começaram a ficar cheios, né? E em 1991, o penúltimo aterro ficou cheio, deixando só o Fresh Kills Landfill, em Staten Island. Staten Island é um dos 5 bordos da cidade, junto com Manhattan, Bronx, Brooklyn e Queens. Esse aterro funcionou por mais 10 anos, até 2001, e durante essa época foi a causa de muitas piadas tirando sarro de Staten Island, lixeira da cidade. Eu lembro muito bem disso. Mas em 2001, como eu falei, esse aterro também ficou cheio e teve que ser fechado. Ou seja, hoje em dia, o lixo de Nova York não fica em Nova York. A gente tem que mandar tudo fora. Okay? Como? Na verdade, é fácil. Mandamos o lixo para outras partes do país, para aterros e incineradores em partes que não são tão populadas, né, quanto a cidade. Mas aí é só o lixo mesmo, porque na mesma época os programas de coleta seletiva voltaram pouco a pouco. Bom, e era mesmo pouco a pouco, um passo adiante, 2 atrás, tentando coisas, não funcionaram, voltaram a tentar de outra forma. E por fim, em 2005, encontraram o jeito de fazer tudo funcionar e o sistema atual foi implementado. Hoje é lei separar o lixo em 3 partes, que eu acho que eu já mencionei: plásticos, vidros e metais, papel e papelão e o resto do lixo. E agora, infinitos caminhões de lixo e coleta seletiva andam pelas ruas de Nova York todas as madrugadas. Tem todo o sistema. Na minha rua, os dias de coleta são terças e sextas e reciclagem só nas sextas. E o que acontece se a gente não recicla? Tem fiscalização, e se encontram plástico no lixo comum, por exemplo, o prédio recebe uma multa e todos pagamos juntos. Quando isso acontece no meu prédio, o síndico fica muito chateado e manda e-mail para todo mundo avisando para ter mais cuidado. Dos caminhões, esse lixo continua indo para outras partes do país, parcialmente por barco, parcialmente por caminhão mesmo. Quem faz o trabalho, como sempre, são funcionários públicos, mas detalhe, isso é só para o lixo residencial. As empresas precisam contratar coletores privados
que andam nas mesmas ruas, nas mesmas madrugadas, coletando o lixo das lojas e escritórios e mandando para mais ou menos os mesmos lugares. Que confusão ter dois sistemas funcionando ao mesmo tempo. Como eu disse, a prefeitura controla a coleta de residências, são funcionários públicos, mas a indústria da coleta comercial é controlada pela máfia! É isso, tem todo tipo de história de como a máfia está controlando a coleta de lixo comercial. Agora parece que não é mais a máfia, mas quem sabe, e na verdade eu não pesquisei muito, porque quem sabe se a máfia está assistindo o canal Amigo Gringo. Ok. Em muitas outras cidades do país, a coleta seletiva é mais seletiva ainda. Por exemplo, em algumas cidades, todo mundo precisa separar os resíduos orgânicos para compostagem. Aqui em Nova York, pode fazer isso, mas é facultativo. Algumas regiões do país, alguns bairros, tem coleta de compostagem, como tem coleta de outras coisas, semanalmente. Em outras regiões da cidade, tipo a minha, onde eu moro, você precisa levar seus resíduos a lugares específicos, ou seja, se você quiser, senão você joga no lixo. No meu bairro, por exemplo, eu levo os meus resíduos cada domingo à feira, onde a prefeitura paga uma ONG para estar lá coletando tudo. Olha, imagino que em breve será mandatório isso de compostagem. E a mais recente novidade é que a partir de março proibiram as sacolas de plástico. Eu sei, estamos atrasados. Muitas partes do Brasil já fizeram isso e muitos países do mundo já fizeram isso. Mas aqui estamos um pouco atrasados. Isso, Nova York, o centro do mundo em alguns aspectos, é uma cidade atrasada e antiquada em outros. Mas, pelo menos, não há mais porcos na rua.